Olá, tudo bem? Quero estar falando para vocês sobre a chave do sucesso para a implantodontia. Se acaso você não fizer isso, não se atentar a isso, tenho certeza que será um insucesso seu tratamento odontológico com a implantodontia, ou no caso, os implantes dentários. E para que haja esse sucesso na implantodontia, existe uma máxima na implantodontia. Qual que é? Que o implante tem que estar totalmente dentro do osso. Se por um acaso, por algum motivo, esse implante não estiver dentro do osso, isso levará ao insucesso nos nossos casos de reabilitações com implantes, tanto casos unitários, como casos múltiplos, como protocolos ou próteses fixas. E esse slide nos mostra muito bem como devemos buscar o nosso tratamento. Aqui temos o implante, que no caso esse pino metálico de titânio. Ao redor dele temos totalmente o osso circundando esse implante, e em vermelho ou em rosa temos a nossa gengiva, que vai recobrir esse implante. Esse é o quadro ideal que nós temos para fazer nossos implantes dentários. Se não tivermos isso, temos que buscar de alguma forma esse quadro ideal, porque se não tivermos isso, não teremos sucesso nos nossos casos de implantes. O implante necessita de estar totalmente submerso a esse osso remanescente, ou até mesmo desse osso enxertado, porque senão a gente não vai ter sucesso na implantodontia. E uma coisa muito importante que temos que observar, que a gengiva ela se adequa na superfície do osso. Então a gente até fala isso para os nossos amigos, para os nossos pacientes: se nós não temos gengiva é porque nós não temos osso. E então temos que buscar alguma forma de conseguir esse osso, ou através de enxertos ósseos, ou através de alguma outra alternativa na implantodontia. O nosso professor maior, professor Branemark, nos definiu a osseointegração como sendo uma união estável e funcional entre o osso e a superfície do titânio. E esse fenômeno ocorre após a inserção da peça de titânio dentro do osso, onde as migrações das células ósseas vão para a superfície dessa superfície de metal. Então, o que é que o Branemark está falando? Ele está falando nada mais, nada menos que a inserção do implante dentro do osso. E nós só teremos sucesso nesse tipo de tratamento quando, em função, o nosso tratamento tiver sem dor, essa reabilitação estiver sem mobilidade, e o paciente estiver em esforço mastigatório. Então, eu até gosto muito de falar para os meus pacientes: nós só teremos sucesso depois que você começar a mastigar. Então, isso tem que deixar bem claro. Enquanto o implante estiver submerso a esse osso, nós não podemos declarar sucesso para os nossos pacientes. Nós saberemos somente se tivermos sucesso após o nosso paciente começar a mastigar de forma gradual. E aí esse gradual, a gente costuma falar que seria muito importante em todos os casos a gente fazer uma prótese provisória. Por quê? Porque às vezes, se você colocar uma prótese definitiva, uma porcelana em cima de um osso que ainda não está totalmente maturado, não está preparado para receber essa força mastigatória, às vezes ele não chegou nem a 50% de osseointegração.
E aí, quando a gente coloca uma prótese em cima uma prótese de porcelana, que é muito dura, acaba que o organismo acaba vendo isso como uma agressão e nós perdemos esses implantes. Então é muito importante que eu queria passar para vocês que, primeiro, o implante tem que estar totalmente submerso dentro do osso. Esse é um princípio fundamental. Segundo, nós temos que ter gengiva para cobrir tanto esse osso como esse implante. E terceiro, nós temos que colocar em função primeiro, para depois a gente dizer se nós tivemos sucesso ou não desse tratamento que nós estamos pretendendo fazer. E eu queria passar para vocês também um slide muito importante que eu acho que todos deveriam saber. São qual que é a graduação, qual que é a perda óssea, a reabsorção desse osso ao longo dos anos. Nessa primeira fotografia, nessa primeira slide, nós vimos um dente com um osso com um dente. Então praticamente ele não tem reabsorção nenhuma. Quando removemos esse osso, nessa segunda fotografia, nós vimos que ficou esse alvéolo que é onde estava esse dente, e aí começa a reabsorção. Olha onde é que estava esse osso, e na terceira fotografia onde ele já está. Então a gente tem que observar que ao longo dos anos esse osso vai afinando e vai diminuindo e vai perdendo esse osso. Vai chegar um momento que às vezes não vai haver viabilidade de fazer mais esse implante. Teremos que lançar mão ou de implantes mais finos, em alguns casos, como poderia talvez nessa fotografia aqui, ou em casos que já não tem como mais fazer implante tradicional. Teremos que fazer uma reabilitação para depois fazer, como é nesse último caso aqui. Teremos que nesse caso aqui, onde teremos que fazer enxertos ósseos, às vezes em altura, às vezes em largura, para que a gente possa reabilitar esses pacientes, devolver, reconstruir esse osso, para posteriormente a gente reabilitar com implantes e depois colocar as próteses sobre implantes. Então eu acho que é muito importante a gente entender esses princípios fundamentais, porque às vezes o paciente, ou então às vezes até o colega que não tem o conhecimento da implantodontia, fala, não, encaminha para o colega que ele já vai lá e colocar. Só que às vezes ele está numa etapa que já não é possível mais fazer um implante convencional, e aí nós temos que passar para um outro tratamento reconstrutor primeiro, para depois a gente poder realizar esses implantes. Uma coisa fundamental também que nós temos que levar em consideração é a qualidade óssea. Dependendo da região do corpo humano, nós temos um osso de melhor qualidade ou um osso de menor qualidade, e isso aí vai interferir diretamente no sucesso do tratamento. Então, o tratamento de implante é um tratamento compartilhado. O paciente tem que saber como é que vai ser esse tratamento, isso vai depender da rapidez do tratamento, do sucesso do tratamento. Então, queria muito passar isso para vocês, para que vocês possam começar a entender um pouco da implantodontia. Já faz mais de 15 anos que eu faço isso, e a gente sempre vê pacientes, às vezes mesmo colegas, que não é do ramo deles, e aí a gente tem que explicar. Então esse vídeo foi para colaborar com todos sobre essa parte da implantodontia. Convidamos vocês a se inscrever no nosso canal, curtir os nossos vídeos e comente se está sendo de importância para vocês esse vídeo ou não, ou algum assunto dentro da implantodontia que a gente possa estar colaborando
e ajudando vocês. Até a próxima. Muito obrigado.